Olá pessoal, nesse vídeo eu estarei fazendo uma demonstração do programa Fundars, tá? Para cálculo de capacidade geotécnica de estacas e todas as funcionalidades que estão atualmente disponíveis, tá? Só lembrando que para você acessar, você deve ter algum plano aqui da aba de assinaturas, tá? Esses planos eles podem ser cancelados ou trocados a qualquer momento, basta você ir na aba de gerenciar sua conta aqui. Mas beleza, vamos para o programa em si. Bom, aqui entrando, então, a gente encontra um menu lateral, tá? Onde eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e essa tela inicial aqui de projetos, beleza? Aqui na esquerda você pode filtrar, né? Quando tiver uma lista muito grande de projetos, você pode simplesmente digitar o nome e vai aparecer. Aqui você pode utilizar para criar um novo projeto, para editar algum existente, né? Renomear, ou para excluir algum projeto. Então a gente vai entrar nesse projeto exemplos aqui, beleza? Quando você criar um projeto novo, ele vai vir limpo, tá? Mas aqui esse aqui eu já previamente cadastrei para acelerar um pouco o processo. Mas para você cadastrar camadas, basta você utilizar esse menuzinho superior esquerdo aqui, tá? Você escolhe o tipo de solo, vou fazer uma demonstração aqui. Então, por exemplo, eu quero um solo silt arenoso com NSPT de 20. Clique em cadastrar, ele já vai cadastrar aqui a última camada. Para editar, então agora eu vou mudar para uma argila 25, eu seleciono a camada que eu quero editar, seleciono os dados e clico em editar, ele já vai ser atualizado. E para eu excluir, eu clico, seleciono na linha, na camada e clico em remover. Tá? Vale ressaltar que esse menuzinho inferior esquerdo aqui, ele é para você navegar entre as diferentes sondagens, porque no mesmo projeto você pode ter inúmeras sondagens. Então aqui nesse exemplo eu tenho duas sondagens, tá? Que são exemplos de livros aqui que eu estou trazendo, beleza? Então, para você criar uma nova sondagem, você tem esse botão aqui, beleza? Para você renomear alguma, você tem esse. Para você excluir alguma sondagem, você tem esse. E aí você pode ir navegando através dessas sondagens e criar inúmeras sondagens, beleza? Bom, cadastrado a sua sondagem, então, só vou pontuar uma coisa aqui, que em breve também vai ter um botão aqui para a gente poder importar essa sondagem de algum Excel, tá? Está sendo desenvolvido já. Mas basicamente, então, após cadastrar a sondagem, tem a parte do cálculo geotécnico, beleza? Então aqui você vai escolher o tipo de fundação, por enquanto só está disponível estacas, mas a ideia é disponibilizar outros tipos de fundações. E aqui você vai poder escolher o método que você deseja. Atualmente, a ferramenta conta com o método Alok Veloso e com o método Decor Quaresma. Eu vou aproveitar esse momento aqui para já demonstrar essa aba de configurações aqui, tá? No nosso menu lateral. Nessa aba é possível configurar os parâmetros de cálculo que são utilizados. Então a gente tem aqui os dois métodos que eu já demonstrei e todos os parâmetros que são utilizados no cálculo. Tá? Esses métodos eles são, vamos dizer assim, fixos, então eles não podem ser editados. Mas você pode duplicar ele, então vou criar um exemplo aqui. Vou duplicar o método AOC e quando eu duplico ele, eu posso alterar qualquer parâmetro. Por exemplo, K eu posso alterar para 2, tem alguns critérios de projetista aqui, por exemplo, qual a profundidade da ponta que ele vai considerar, entre outros. Certo? A partir do momento que eu criei aqui e salvei, quando eu voltar lá na minha aba de cálculo, carregar o projeto, ele já vai estar aqui com aqueles parâmetros considerados. Tá? Então aí você pode fazer algumas adaptações dos métodos mais conhecidos, de acordo com a sua necessidade. Bom, depois de escolher o método, a gente vai escolher aqui o tipo de estaca. Tá? Nesse caso, eu vou utilizar a escavada e depois o diâmetro aqui em metros. Também a cota de arrasamento da estaca. Perdão. Selecionando esses dados de entrada, você clicando em calcular, ele vai calcular o valor para cada camada, beleza? Calculando o valor para cada camada, você tem algumas opções aqui, que são de exportar, e daí você pode exportar um memorial de cálculo em Word, tá? Para uma camada específica. Então vamos gerar esse documento aqui. Quando você vai exportar para uma camada específica, ele pede para você selecionar alguma camada. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, a camada 25, tá? E eu vou pedir para ele exportar esse memorial aqui. Então vamos dar uma olhada como que ele é exportado. Ó, veja só. Então aqui ele traz os parâmetros iniciais, ele traz o perfil de sondagem, traz aqui os parâmetros de cálculo que foi considerado e depois o cálculo que foi realizado em si. Tá? Bem discretizado. Aqui, como a gente escolheu uma camada específica, né? Então ele só vai apresentar o resultado final aqui, ó, de capacidade de carga para um metro, beleza? Mas caso a gente escolha aqui a geral, ele vai trazer no nosso memorial a capacidade de carga de todos os metros, tá? Aqui nessa última coluna, beleza? E também tem a opção de você exportar isso para um Excel, tá?
onde basicamente você vai poder ir, às vezes você quer deixar registrado num servidor interno seu o que você considerou, tá? Beleza. Então, essa é a aba de geotecnia, tá? Agora a gente vai para a aba de solução. Bom, então aqui na aba de solução, né? Primeiro aqui no canto esquerdo, a gente vai ter como visualizar um resumo da aba de geotecnia, então qual a capacidade de carga foi atingida em qual metragem, qual método foi considerado, qual diâmetro foi considerado. Aqui eu acabei trocando o projeto, trocando o exemplo também, então por isso que está diâmetro de 50, vocês vão ver que os valores estão diferentes também, porque eu acabei entrando num outro projeto meu aqui. E também a sondagem que está sendo considerada, tá? Já aqui na direita, a gente vai começar então pelos esforços, ou seja, você vai cadastrar os pilares da sua estrutura e os esforços nele, tá? O esforço de compressão e momento nos dois sentidos. Vale ressaltar que aqui também já vai ter um botão em breve para importar essas informações do Excel, tá? Mas por enquanto isso tem que ser feito manualmente aqui, você vai digitando e vai cadastrando. Após cadastrar, você vai poder selecionar todos esses pilares aqui nesse menu suspenso, tá? E quando isso for feito, ele já vai selecionar os esforços desse pilar, tá? Então vamos supor aqui que eu vou calcular o P1, tá? Aqui a gente vai entrar com os dados dessa fundação. Então eu vou calcular uma fundação para o meu P1. Essa fundação ela vai ter duas estacas. Por se tratar de um diâmetro de 50, eu vou colocar a distância entre essas estacas de 1,5 metro, tá? Após entrar com esses dois dados, eu vou clicar em calcular comprimento. O que ele vai fazer aqui, tá? Ele vai pegar esses esforços que está chegando no pilar, essas informações de quantas estacas tem, a distância entre elas, e vai calcular a compressão e a tração que está chegando nessa estaca e me dizer qual o comprimento necessário para cada um. Então aqui está falando que chegou 219 kN de compressão e 0 de tração. Ou seja, isso necessita de 11 metros de estaca para atingir uma capacidade de carga suficiente para resistir a esse esforço aqui, beleza? Ele pinta aqui para ficar mais visual. Eu venho aqui, seleciono, então vamos supor que eu quero adotar 12 para deixar uma folga, apesar de precisar de 11. Seleciono o nome da minha fundação, que aqui, por exemplo, vou colocar B20, tá? Perdão, B21. O certo seria B1, né, pelo P1, mas só para dar exemplo aqui, porque eu já tenho cadastrados. E aqui ele vai cadastrar, então, a minha fundação com as informações pertinentes. Então, estaca escavada, o nome da fundação, o diâmetro que foi considerado, a quantidade de estacas, qual o esforço de compressão e de tração foi considerado, o comprimento adotado e a capacidade de carga dessa estaca, nessa equivalente a esse metro, tá? Eu vou excluir essa fundação que eu acabei de criar, só para não atrapalhar o nosso desenvolvimento. Beleza. Aqui, se vocês forem perceber, está aparecendo esses elementos aqui que eu já cadastrei previamente. Eles são equivalentes à solução que eu nomeei aqui, né? Você pode criar uma nova solução. Vamos por aqui exemplo, tá? Vou criar aqui uma solução. Você vai ver que ela vai vir completamente limpa e daí você vai cadastrando os valores. Mas aqui eu criei uma solução para estaca de 40, estaca de 50 e estaca de 60 e fui cadastrando os elementos. Por que existe esse menu aqui para você cadastrar diferentes soluções? Para você conseguir fazer um comparativo entre elas. Então, depois de você cadastrar vários elementos em diferentes soluções, igual eu fiz aqui, você pode vir nesse botão comparar e ele vai mostrar aqui os quantitativos. Então, primeiro ele mostra a quantidade de furos, que para as minhas 3 soluções que eu criei foi igual, né? O comprimento de escavação, que a solução, obviamente, solução estaca de 60 teve um comprimento de escavação menor, e volume de concreto, onde a solução com estaca de 40 teve um menor volume de concreto. Então, isso aqui é muito importante para tomar a decisão mesmo de qual solução adotar no projeto, né? Além disso, tem esse botão de exportar aqui também, onde você pode, por exemplo, vou selecionar aqui a solução de 40 e vou pedir para exportar. E todas as linhas dessa tabela vai ser exportadas para o Excel aqui, para caso eu queira armazenar isso em algum lugar, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo do Fundars apresentando suas atuais funcionalidades, tá? A ideia é sempre estar incrementando e atualizando vocês dessas incrementações também. Acredito que o grande diferencial aqui é justamente essa possibilidade de você lançar diferentes soluções para uma mesma estrutura. Então, depois que você cadastrou aqui os pilares dessa estrutura, você consegue rapidamente variar a sua solução de fundação e depois realizar um comparativo entre elas. Aqui você pode variar, por exemplo, o tipo de estaca, o diâmetro de estaca, a quantidade de estaca, e, de maneira rápida, tomar uma decisão de qual solução é a mais adequada. Já adianto também que em breve vai ter um botão aqui de lançamento inteligente, onde vai ser possível você lançar diversas soluções de uma vez só, adotando critérios. Então, por exemplo, até esforço de tanto, lança
um certo número de estacas, então um bloco de 2 estacas, com diâmetro de 40. A partir de certo esforço, lança uma estaca com bloco de 50, e assim por diante, para tornar ainda mais rápido esse processo de lançamento. Tá? Fico à disposição para qualquer dúvida aí nos comentários. Muito obrigado.